obrigado, bem-vindos, queridos amigos. Que bom estarmos juntos para mais uma leitura de uma história da Seiichi Onoye. Você já sabe, são muitas histórias e hoje nós escolhemos uma muito diferente, de um autor muito especial, o preletor Eduardo Nunes da Silva. Olha aqui a capa do livro, O Marinheiro Zeca e as Palavras Mágicas. Vamos então a essa historinha, e enquanto você estiver ouvindo a historinha, se quiser deixar o seu comentário, se quiser fazer alguma pergunta pra gente no canal, na medida do possível a gente vai respondendo para você, tá bom? É muito bom esse contato, é muito boa essa interação. Lembre-se de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e também de acionar as notificações para você saber exatamente quando tem um conteúdo novo para você, tá bom assim? Então vamos ao Marinheiro Zeca e as Palavras Mágicas. Zeca é marinheiro de um navio que transporta mercadorias pelo mundo inteiro. Ele é um rapaz muito bom e muito trabalhador, mas está sempre triste porque não tem amigos, apesar de querer imensamente ter amizade com as pessoas que trabalham no navio. Olha aqui o marinheiro Zeca, com essa carinha triste, né? Porque ele quer ter amigos. Quando o capitão lhe dá alguma ordem, Zeca a cumpre com rapidez e executa os serviços com bastante capricho e atenção. O capitão é bem camarada e trata os outros marinheiros com muita alegria, mas com Zeca ele é um pouco frio. Quando Zeca pede algo a alguém da tripulação, normalmente é atendido com má vontade. Por exemplo, na hora do almoço, se ele pede um pedaço de pão ou mais um pouco de molho, o cozinheiro do navio o serve, mas com a cara fechada. Porém, quando os outros marinheiros pedem algo, o cozinheiro os atende sorrindo alegremente. Se Zeca esbarra sem querer em alguém, a pessoa fica brava com ele. Há ocasiões em que ele está lavando o convés do navio e se o esfregão bate no pé de outro marinheiro, esse colega reage zangado. Zeca fica muito triste com esses acontecimentos, mas não sabe o que fazer para melhorar isso. Em um dia de folga, enquanto o navio estava atracado no porto, Zeca lembrou-se de um antigo professor que sempre o tratara muito bem e foi falar com ele para saber o que poderia fazer para ter amigos. O professor Pompeu recebeu Zeca com muita alegria. Olá, meu caro jovem, há quanto tempo? Zeca contou seus problemas ao professor, que o ouviu com grande atenção. Por fim, o professor explicou que o problema não estava no comportamento ou nos sentimentos de Zeca, mas no uso das palavras. Em todas as ocasiões, é preciso utilizar as palavras certas. Como Zeca havia dito que todos se entendiam muito bem a bordo do navio, o professor o aconselhou a prestar atenção nas palavras que os outros marinheiros e o capitão utilizavam. Zeca não entendeu muito bem o conselho do professor, mas como não tinha muito tempo, pois já estava na hora de voltar ao navio, ele foi embora sem pedir mais explicações. Olha o professor Pompeu aqui. Logo, o navio zarpou em direção à Inglaterra, onde deveria entregar uma carga de mercadorias produzidas no Brasil. Nessa noite, na hora de dormir, Zeca ficou pensando em tudo que o professor Pompeu havia dito. Ele disse que tudo é uma questão de palavras. Então, Zeca concluiu, deve haver palavras mágicas. Durante os dias seguintes, Zeca prestou atenção nas palavras que os colegas do navio usavam, esperando descobrir alguma palavra mágica. Talvez abracadabra ou simsalabim. Mas no final das contas não notou nenhuma palavra diferente nas conversas dos outros marinheiros
nem do capitão. Chegando à Inglaterra, o navio entrou pelo grande rio Tâmisa, onde fica o porto de Londres. Zeca saiu para passear e pelas ruas de Londres viu um professor com um grupo de estudantes. Zeca não entendeu o que eles falavam, mas sempre que o professor parecia dar alguma orientação, os estudantes respondiam: "Yes, sir! Yes, sir!" Ah, puxa vida, ele estava na Inglaterra. Lá eles falam inglês, né? Estas devem ser as palavras mágicas, disse Zeca para si mesmo, porque quando as ouve, o professor fica muito contente. Zeca então anotou tais palavras em um caderno. Yes, sir. Olha só, as cabines de telefone, o relógio que tem lá na Inglaterra, lá em Londres, o Big Ben. Vamos lá. De Londres, o navio partiu em direção à Espanha. A viagem não foi muito longa e logo o navio chegou ao destino e atracou no porto da cidade de Málaga. Zeca, aproveitando seu dia de folga, saiu mais uma vez para passear. Na Espanha, o idioma falado é o espanhol, que é parecido com a língua portuguesa. Por isso, Zeca conseguiu entender algumas palavras que as pessoas falavam. Zeca foi a uma feira de artesanato que estava muito cheia de gente e ele teve de andar entre muitas pessoas. No navio, sempre que passava entre duas pessoas que estavam conversando, elas ficavam aborrecidas com ele. Mas Zeca reparou que nos corredores lotados da feira, as pessoas, ao passarem umas entre as outras, elas diziam: "Com permisso, com permisso." E ao ouvirem essa expressão, gentilmente todos abriam passagem. Assim, Zeca tentou usar essa expressão. Foi andando pelos corredores, dizendo sempre ao passar entre as pessoas: "Com permisso, com permisso." E gentilmente todos consentiram que Zeca passasse. Imediatamente Zeca anotou no caderno as palavras "com permisso", porque também deveriam ser palavras mágicas, pois faziam com que as pessoas sorrissem e dessem passagem. Então o Zeca já tinha duas palavras mágicas: yes, sir, com permisso, em dois idiomas diferentes. Da Espanha, o navio seguiu levando parte da carga que viera do Brasil e que deveria ser entregue na Itália. Lendo um livro sobre a Itália, Zeca descobriu que o mapa da Itália é parecido com uma bota e que Roma, a capital da Itália, é chamada a Cidade Eterna. Olha que legal! O navio atracou no porto de Civitavecchia. De lá, Zeca foi de trem até o centro de Roma para passear pelos lugares históricos. Vou mostrar a bota para vocês. Olha só, a Itália é uma bota. O mapa da Itália, muito legal isso, né? Zeca viu um grupo de pessoas conversando alegremente, mas de repente, uma delas, que estava falando e fazendo muitos gestos, esbarrou em outra pessoa. Zeca logo pensou que aquela que recebeu o esbarrão iria ficar chateada, mas imediatamente a pessoa que estava falando disse: "Scusa-me." E a outra simplesmente sorriu e a conversa continuou amistosamente. Mais adiante, Zeca viu dois meninos correndo e no meio do caminho os dois deram um encontrão. Ambos, ao mesmo tempo, disseram "Scusa-me." Sorriram e seguiram, cada um para seu lado. "Uau!" exclamou Zeca bem baixinho. "Scusa-me" é uma palavra mágica que pode ajudar a evitar muitas confusões. E anotou a palavra no caderno. Agora ele tinha yes, sir, com permisso e scusa-me. Da Itália, o navio foi para o Japão. Depois de uma longa viagem, finalmente chegaram ao porto de Tóquio, capital do Japão. Zeca ganhou um dia de folga e foi passear. Que bom, né, que o Zeca teve vários dias de folga. Viu muita gente andando apressada pelas ruas
Reparou que nas lojas, nos restaurantes e em toda parte as pessoas eram atendidas com boa vontade e muitas vezes com um sorriso no rosto. Zeca prestou muita atenção e, embora não entendesse a língua em que as pessoas conversavam, observou que todos, sempre que pediam algo, diziam as seguintes palavras: onegaishimasu, onegaishimasu. Ah, essas devem ser as palavras mágicas que fazem com que sejamos atendidos com alegria, concluiu Zeca, e anotou essas palavras em seu caderno. Onegaishimasu. Em Tóquio, o navio foi carregado com aparelhos eletrônicos que deveriam ser transportados para a Rússia. O navio zarpou em uma manhã ensolarada em direção ao porto de São Petersburgo, na Rússia. Chegando lá, Zeca saiu para conhecer a cidade, bem agasalhado, porque a Rússia é um país muito frio. Depois de passear bastante pela cidade, Zeca entrou em um café para tomar uma xícara de chocolate quente. Como o dia estava muito frio, havia muitas pessoas no café. Zeca não entendeu nada do que eles conversavam, mas uma palavra chamou a sua atenção. Spasiba, spasiba. Escreve-se S-P-A-S-I-B-O e pronuncia-se spasiba, spasiba. Sempre que os atendentes do café entregavam algum pedido, os clientes diziam spasiba. Mas o que mais impressionou Zeca foi que sempre que um atendente ouvia essa palavra, sorria e parecia ficar feliz. Então ele anotou mais essa palavra em seu caderno. O cardápio estava escrito em russo, até as letras eram diferentes, isto é, enquanto nós, para escrever em português, usamos o alfabeto romano, os russos, para escrever na língua deles, usam o alfabeto cirílico. Por sorte, em cada item do cardápio havia uma fotografia correspondente. Com um sinal, Zeca chamou a atendente e apontou no cardápio a foto de uma xícara fumegante de chocolate, como essa daqui. Quando a xícara de chocolate chegou, Zeca sorriu e arriscou dizer: spasiba! A servente meneou a cabeça e sorriu para Zeca. Essa palavra funciona mesmo, falou Zeca para si mesmo. Mas será que só funciona aqui na Rússia? Ou também posso usá-la a bordo no navio ou em outros lugares? O que vocês acham? Será que com permisso, onegaishimasu, yes sir, e scusa-me, spasiba, funciona em qualquer lugar? Vamos pensar, vamos descobrir. Depois desta longa viagem, chegou a hora de voltar ao Brasil. Zeca estava muito feliz e também ansioso, porque iria poder mostrar ao professor Pompeu o caderno com as palavras mágicas. Aportando no Brasil, Zeca e os demais marinheiros ganharam alguns dias de folga. Como chegaram durante a noite, Zeca esperou amanhecer e, assim que o sol raiou, foi visitar o professor Pompeu, que o recebeu com atenção e o carinho de sempre. Zeca mostrou o caderno ao professor, que sorriu e disse: algumas dessas palavras eu conheço. Elas não são propriamente palavras secretas, conhecidas somente por magos. Como você mesmo viu, as pessoas usam essas palavras no dia a dia. Portanto, são palavras muito comuns. Como eu não sei o significado de todas, prefiro pesquisar primeiro e depois dizer o significado de todas elas de uma só vez. O professor pediu para que Zeca voltasse no dia seguinte, quando então iria esclarecer o mistério das palavras mágicas. Olha que linda a letra do marinheiro Zeca, que eram as suas anotações de viagem. Yes, sir, com permisso, scusa-me, onegaishimasu, spasiba. Que legal, vamos ver o que o professor Pompeu tem para responder para ele. No dia seguinte,
Quando o Zeca chegou à escola, o professor já estava esperando, acompanhado pelo professor Boris e pela professora Yuriko. Os três receberam o Zeca com muita alegria. O professor Pompeu explicou que quando ele dissera para Zeca prestar atenção nas palavras, não estava falando de palavras secretas ou de encantamento, mas de palavras comuns. Mas, de qualquer modo, ele estava feliz porque Zeca havia descoberto que as palavras comuns podem ter o poder mágico de fazer com que as pessoas se entendam e convivam com harmonia. Também explicou que os dois outros professores estavam ali porque ele, professor Pompeu, precisou de ajuda para saber o significado de algumas palavras que Zeca havia anotado. Olha só aqui o professor Boris e a professora Yuriko, que foram os amigos do professor Pompeu que ajudaram ali a descobrir o significado das palavras que ele anotou. Caro Zeca, você anotou as palavras yes, sir em inglês, disse o professor Pompeu. Traduzir essas palavras foi fácil porque eu conheço a língua inglesa. Yes, sir significa sim, senhor. No rosto de Zeca surgiu uma expressão de surpresa. Depois, o professor explicou que o espanhol é um idioma que se assemelha um pouco ao português. Por isso, não foi difícil saber que o significado de com permisso é com permissão, mas podemos também traduzir como com licença, com permisso. A expressão com licença é usada para pedir permissão para passar, para se retirar de algum lugar, para deixar a mesa no final das refeições, para entrar em algum lugar, para começar a falar, etc., explicou o professor. Bem legal essa explicação. Em seguida, o professor esclareceu que não conhecia muito bem o idioma italiano, mas como há muitos descendentes de italiano no Brasil, acabou aprendendo algumas palavras. Por esse motivo, sabia que scusami quer dizer desculpe-me. Explicou que a palavra desculpe-me é importante, não só para evitar que as pessoas fiquem magoadas, mas também serve para que as pessoas façam as pazes. Desculpe-me, desculpe-me, puxa vida. Isso é, se alguém ficou ressentido conosco, podemos procurá-lo e pedir-lhe desculpas. Me desculpa, é muito importante. A professora Yuriko é filha de japoneses e está aqui para nos ajudar a saber o significado das palavras que você ouviu no Japão, disse o professor Pompeu. A professora Yuriko, para explicar o significado da expressão, mostrou um papel no qual as palavras estavam escritas em hiragana, uma das 3 formas de escrever utilizadas pelos japoneses, e esclareceu que o significado de onegai shimasu não era outro senão por favor. Zeca ficou cada vez mais admirado ao perceber que as palavras mágicas eram palavras comuns que ele conhecia muito bem, embora não tivesse o hábito de usá-las. O professor Boris é filho de russos e aprendeu em casa o idioma russo. Por isso, pedi a ele que revelasse o significado da palavra spassiva, disse o professor Pompeu. Veja, Zeca, spassiva é como falamos a palavra spassivo. E é assim que se escreve. S-P-A-S-I-B-O, em russo, usando o alfabeto cirílico, disse o professor Boris, mostrando uma folha de papel com letras que Zeca não conhecia. Spassivo significa obrigado. Vou mostrar para vocês aqui o onegai shimasu em hiragana e o spassiva no idioma cirílico. Que legal, bem diferente do que a gente está acostumado no nosso alfabeto romano. Ixi, o Zeca ficou com um ponto de interrogação na cabeça. Quer dizer só isso? Perguntou o Zeca. Isso não é pouca coisa, Zeca.
É uma das palavras mais importantes, respondeu Boris. E se você quiser demonstrar ainda mais gratidão, pode dizer muito obrigado. Zeca ficou agradecido aos professores, mas um pouco inseguro, porque as palavras mágicas que ele esperava que pudessem mudar sua vida eram palavras muito comuns. No momento de se despedir, ele arriscou usar as palavras mágicas em português pela primeira vez e disse: queridos professores, muito obrigado. Por nada, Zeca, você é um bom rapaz e merece todo o nosso apoio, responderam alegremente os professores. Depois do merecido descanso durante a folga, chegou a hora de retornar ao trabalho. No navio, o capitão deu uma ordem ao Zeca, que imediatamente respondeu: sim, senhor. Pela primeira vez, o capitão sorriu para Zeca e disse: bom rapaz. Zeca ficou muito feliz, pois as palavras mágicas sim, senhor funcionaram muito bem. Ele saiu correndo para executar a ordem dada pelo capitão, mas no corredor, 2 marinheiros estavam conversando e ele precisaria passar bem no meio deles. Sempre que se via numa situação como essa e ele passava entre as pessoas, elas o olhavam com expressão zangada. Dessa vez, Zeca se lembrou de outras palavras mágicas e disse: amigos, com licença. Para a surpresa de Zeca, os 2 se afastaram um pouco, sorrindo, e responderam: claro, vá em frente. Uau! Disse baixinho. Essas palavras têm mesmo poder mágico, são maravilhosas. Zeca sentiu-se tão feliz que nem reparou que no caminho estava parado Pedrão, o maior marinheiro do navio. Zeca acabou chocando-se contra Pedrão. Até então, quando acontecia isso, a outra pessoa ficava irritada com Zeca, mas dessa vez, sem pensar, Zeca usou as palavras mágicas. Que palavras ele usou, gente? Isso mesmo, desculpe-me, Pedrão, não vi que você estava aí. E aí o Pedrão, que estava super serião, como ele fica? Ele dá um sorrisão e diz: não foi nada, amigo, disse Pedrão rindo. Siga em paz o seu caminho. Zeca trabalhou durante toda a manhã com ânimo e alegria, feliz da vida com o efeito das palavras mágicas que havia usado até aquele momento. Quando percebeu, já era hora do almoço. Correu para o refeitório e não perdeu a oportunidade de continuar usando as palavras mágicas. Ao entrar na fila, disse para Lucas, o marinheiro que estava na frente dele na fila: com licença, Lucas. Claro, fique à vontade, respondeu Lucas, que pela primeira vez tratou Zeca com camaradagem. Zeca estava mesmo com bastante apetite. Quando João, o cozinheiro do navio, encheu a bandeja, Zeca quis pedir mais um pouco. Então, lembrou-se das palavras mágicas e disse: amigo João, por favor, você pode pôr um pouco mais de arroz e um pouco mais de molho no meu prato? Claro que sim, respondeu sorrindo o cozinheiro e acrescentou no prato de Zeca o que ele havia pedido. Então, Zeca aproveitou a chance de prosseguir falando palavras mágicas e disse: muito obrigado, João. Por nada, garoto, bom apetite, respondeu o cozinheiro sorrindo. Olha que legal. E vamos ver que já está chegando no final da nossa história. Zeca sempre almoçava sozinho em uma mesa no canto do refeitório, mas desta vez, quando estava procurando um lugar para se sentar, o marinheiro Lucas e os 2 a quem Zeca havia pedido licença para passar no corredor, Bruno e Felipe, chamaram Zeca para almoçar com eles. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar no navio, Zeca tinha companhia na hora da refeição. Os outros marinheiros conversaram alegremente com ele e nesse dia começou a fazer amizade com os companheiros do navio. Olha que legal, eles comendo juntos. Zeca, muito feliz, telefonou para a escola perguntando o horário do intervalo de aulas em que poderia encontrar os professores Pompeu, Eurico e Boris juntos na sala dos professores.
No horário informado, Zeca foi à escola onde os professores o esperavam. Zeca abriu a porta e disse sorrindo: "Com licença, queridos professores, primeiramente quero pedir desculpas por tomar o seu precioso tempo." "Não há o que se desculpar, Zeca", respondeu o professor Pompeu. "É sempre motivo de grande alegria recebê-lo. O objetivo de minha visita é agradecer aos senhores com um sincero muito obrigado", disse Zeca, "e também fazer um pedido. Por favor, continuem orientando-me, pois quero sempre poder contar com a sabedoria e o carinho dos senhores." "Nós também queremos fazer um pedido a você", disse o professor Boris. "Venha nos visitar sempre que puder." Prontamente, Zeca respondeu: "Sim, senhor." Todos riram alegremente. Enquanto se serviam de chá e biscoitos, Zeca e os professores conversaram alegremente. Zeca contou-lhes que agora tinha amizade com todos a bordo do navio e que a vida dele havia mudado muito para melhor. Não só quando estava no navio, mas em toda parte ele passara a fazer sempre novas amizades. A professora Yuriko explicou: "Todos gostam de pessoas bem educadas, mas alguém só pode ser considerado verdadeiramente educado quando utiliza as palavras corretamente. Quem é educado emprega as palavras para expressar o respeito que tem pelos outros", disse o professor Pompeu. "A palavra é a força mais poderosa que existe no mundo", acrescentou o professor Boris. "As palavras corretas, faladas de maneira educada e carinhosa, nos auxiliam a conviver em harmonia. Se todos passarem a usar somente palavras amorosas e respeitosas, tenho certeza de que toda a humanidade passará a viver em paz." A partir de então, Zeca passou a ter muito cuidado com o uso das palavras. Por isso, passou a ser considerado por todos um rapaz muito educado. Outro fato importante foi que, graças a tantas viagens, ele começou a prestar atenção na forma de falar do povo de cada país que visitava, pois havia aprendido o poder mágico das palavras. Em pouco tempo, com o auxílio de livros, com muita atenção e usando a memória, Zeca passou a ser capaz de se comunicar em várias línguas. E assim, além dos colegas do navio, hoje Zeca tem amigos em vários portos do mundo. Mas o mais importante foi que ele aprendeu para sempre o poder das palavras mágicas. "Sim, senhor", "Com licença", "Desculpe-me", "Por favor" e "Muito obrigado." "Sim, senhor", "Com licença", "Desculpe-me", "Por favor" e "Muito obrigado." E essa é a linda história do marinheiro Zeca e as palavras mágicas. E você, amigo, que está com a gente ouvindo essa historinha, convide também os seus amiguinhos a colocar em prática, a treinar e a falar uns com os outros as palavrinhas mágicas. Por favor, quando a gente quiser pedir alguma coisa emprestado, quando a gente for falar com alguém, a gente pede por favor. Quando alguém fizer algo para nós agradecemos, muito obrigado. Se de repente aconteceu algo e a gente machucou sem querer alguém, a gente derrubou alguma coisa, desculpe-me, me desculpe. Pedir por favor, agradecer, são palavrinhas mágicas muito importantes. E aos queridos pais, mães, educadores que nos acompanham, incentivem em casa a prática, porque a palavra ela é força criadora e é o uso controlado do poder da palavra que concretiza o amor na nossa vida. Tá bom assim? Nós ficamos aqui então com a história do marinheiro Zeca e as palavras mágicas e combinamos nos encontrar numa próxima oportunidade com uma nova historinha. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau!